com alguma coisa no castelo, alguma coisa que estava incomodando, alguma dívida que tinha para pagar. O texto diz isso aí, esse texto diz isso, essa preocupação dos Neemias. Não, né? Neemias não estava, a situação de morte, ele não estava preocupado com a vida dele. Né? Não foi isso, não era sobre isso que ele queria saber. Neemias estava preocupado com uma outra situação. Né? Deus colocou no coração dele uma outra situação. Apesar que Neemias, ele estava numa situação confortável. Né? Apesar de ele estar servindo o rei lá, né, era uma questão de escravo, então o povo estava escravo ali, o povo estava servindo, mas ser copeiro do rei não era para qualquer um. Né? Neemias vivia no palácio. Né? Tudo bem que dizem que provavelmente Neemias era um eunuco, e aí tudo bem, mas ele tinha uma situação confortável, concorda? Então Neemias poderia muito bem se sentir assim, falar, opa, peraí, vou cuidar da minha vida aqui que está bem, né? Minha vida está legal, estou aqui, estou dormindo no palácio, né? Tenho acesso à comida, tenho acesso à cultura, tenho acesso às melhores coisas, né? Deus tem me abençoado, porque Neemias era uma pessoa que era temente a Deus, que confiava em Deus, a gente pode ver que o texto mostra isso. E Neemias podia se sentir o quê? Abençoado. Olha, apesar da situação do jeito que está, apesar das coisas do jeito que anda, Deus tem me abençoado. E se Deus tem me abençoado, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso para segurar minha bênção. Eu vou sair e ficar aqui. Eu não vou sair daqui. Eu vou continuar buscando a Deus aqui do meu jeito. Vou continuar fazendo as minhas orações. Vou continuar aqui com os meus costumes. Por quê? Porque eu estou confortável nessa situação. Deus me colocou numa situação confortável porque Ele me ama. Né? E Neemias estava até no direito de se sentir assim. Na verdade, ele estava ali porque Deus o colocou ali. Ele era uma pessoa que tinha sido abençoada porque Deus o abençoou e ele atribuía isso a Deus. Concorda comigo com o texto que estava aqui? Então, Neemias, ele não precisava nem estar preocupado com a situação. E muitas vezes a gente também está assim. Né? A sua vida, tudo bem. Problemas todo mundo tem. Né? Deus tem problemas, tem alguns problemas. Você tem problemas, talvez você tenha problemas maiores que o meu. Né? Talvez você tenha alguns problemas mais sérios do que eu tenho, mas todo mundo tem os seus problemas. Né? E Neemias vivia seus problemas dele ali no dia a dia. Né? Só que Neemias não estava somente preocupado com os seus problemas, com o seu cotidiano. Neemias estava preocupado com o quê? Aquela situação. Estava preocupado com o povo que estava lá em Jerusalém, que tinha ficado lá, que estava fora do conforto dele, que estava fora da visão dele. Estava preocupado com a cidade, com os muros da cidade, com a obra de Deus que estava lá, que tinha sido destruída, que estava corrompida, que estava precisando do quê? De restauração. Neemias, o texto mostra aqui, pelo menos eu vejo isso, que a maior preocupação dele não era o dia a dia dele, não era servir o rei melhor, ou de repente conseguir alguma ajuda do rei, algum benefício do rei. A grande preocupação dele não era com a sua saúde, ou não era com o que ele ia vestir, ou com o que ele ia beber, ou as contas que ele tinha para pagar, ou o trabalho que ele tinha ou não tinha. A principal preocupação de Neemias não era essa. Mas a principal preocupação de Neemias era a obra do Senhor. Era a cidade de Deus que estava lá devastada, eram as pessoas que estavam lá largadas, jogadas, passando por aquela situação. Era isso o principal sentimento do coração de Neemias. Apesar de ele estar aqui vivendo e levando a vida dele, mas aquilo estava no coração dele. Neemias estava preocupado com aquilo. E aí o que acontece? Ele foi lá e perguntou para um dos irmãos dele, né? E aí, como é que está a situação do povo que ficou lá? Como é que está? E aí o irmão dele falou, olha, não está legal, a situação está ruim, a situação não está boa. A
situação está triste. O texto diz que ele se entristeceu o mundo. E ele começou a chorar pelaquela situação, e chorou aos pés de Deus, e ele começou a orar. Olha como é interessante, né? Toda grande obra, todo mover de Deus, ele sempre começa na oração. Já perceberam? Sempre começa com oração. Tudo que acontece, a gente vê o avivamento, todas as coisas que a gente vê, começa com a oração. Começa com uma pessoa. E é sempre com uma pessoa, perceberam? Uma pessoa que se dispõe a orar, a jejuar, a buscar Deus, a chorar no pé de Deus, falando, mostrando a situação. E aí eu não vi aqui, mas o texto mostra, ele diz misericórdia, ele falando, ele mostrando, olha, o seu povo está assim, a situação está assim, está difícil, está complicado. E ele mostra a situação. Então, o texto que eu vejo aqui é essa questão, uma questão que a gente já pode destacar aqui, que é a questão da oração. Né? Quando tem uma situação, a primeira coisa a fazer é orar e buscar. Por isso que a gente insiste tanto, né? E os pastores têm falado aqui, e os irmãos têm falado, e a gente tem falado nos cultos de domingo, a importância da gente buscar Deus em oração, a importância da gente estar ligado com Deus em oração, jejuando. No ano passado nós tivemos uma campanha de jejum e oração, para que nós buscássemos a Deus, né? Para que nós chegássemos mais perto de Deus. Então, ver que isso é base para a vida do cristão, né? Elias aqui, isso de Deus, mas isso é base para a vida do cristão, daquele que tem um relacionamento com Deus, é a oração. E a importância da oração na nossa vida, como isso é importante, né? No relacionamento com Deus, a gente estava falando aqui, os irmãos falaram aqui, tá? Da questão da oração. É um outro ponto que eu queria destacar aqui, que eu vejo no texto, é a capacidade de indignação. Neemias ficou indignado com a situação, ficou entristecido com a situação, e que ele foi engajado em Neemias, tanto que o rei percebeu isso. Ele ficou dentro do coração dele, ficou martelando, e com certeza ele ficou martelando na cabeça dele à noite, e quando ele pensava naquela situação, quando ele visualizava, aquilo que entristecia, ele trazia uma coisa e ele se indignava. Uma coisa que eu tenho percebido, na verdade não só eu já vi muita gente falando isso, que nós, ser humano, a gente está perdendo a nossa capacidade de indignação. Indignação. A coisa mais triste que a gente pode ter entre um ser humano e outro, às vezes não é a raiva, às vezes nem é o ódio que você pode ter por uma pessoa, numa situação, que você dispara aquela coisa, briga, aquela situação pior nem é essa. Porque raiva é sinal que você sentiu alguma coisa e retribuiu aquilo de um sentimento, de ira, de alguma coisa. É uma situação ruim, mas acho que a pior coisa que o ser humano pode fazer por outro ser humano é a indiferença. É você olhar para um ser humano e não reconhecer ele como ser humano. É você olhar para o seu irmão e não reconhecer ele como pessoa. Você ser indiferente à situação dele. Você passar por ele, olhar para ele e ver ele, não como uma pessoa, mas talvez como um objeto, como um animal, como uma coisa qualquer que não merece o seu respeito ou a sua atenção. Mas Neemias não, ele se indignou pela situação daquela pessoa. Aquilo entristeceu o coração dele. E eu tenho certeza, tem acontecido comigo, eu tenho certeza que tem acontecido com você todos os dias, e você tem passado por alguns lugares, você tem olhado para algumas pessoas, para algumas situações, e você tem ficado indignado. Isso tem entristecido o seu coração. A Tuca falou aqui agora há pouco uma situação que ela tem visto, que entristeceu o coração dela, que ela pediu para Deus. Mas a gente vê que algumas pessoas já não têm mais essa capacidade de se indignar, de se entristecer por outra pessoa. A gente vê que as pessoas, às vezes, passam por uma situação onde ela pode fazer alguma coisa, onde ela pode ajudar, ela pode interceder, mas ela simplesmente ignora. E a palavra de Deus fala que a gente não peca só quando a gente erra,
Mas quando a gente pode fazer o bem, ele não faz. Ele não faz. E a gente tem visto que isso tem acontecido muito nos dias de hoje. Nós estamos preocupados com os nossos problemas, com as nossas atividades, com aquilo que temos para fazer, ou até mesmo com o nosso lazer, e temos ignorado a situação das pessoas, algumas situações, algumas dificuldades, e às vezes até mesmo dentro da nossa família, até mesmo perto da gente, a situação de um vizinho, a situação de um conhecido, de um amigo do trabalho. Nós temos ignorado, temos perdido a capacidade de nos indignar. Eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês aqui, cada um tem alguma situação que tem incomodado, que tem chamado a sua atenção, que tem entristecido o seu coração. E nós não podemos perder isso. Nós precisamos continuar com essa situação, com essa coisa do coração, de passar por alguém que você não conhece, que você nunca viu, ou uma situação que você está presenciando em uma família, alguma situação de dificuldade que você está vendo com os filhos, alguma situação que está incomodando, que você vê que não agrada a Deus, e que está fazendo mal para aquela pessoa, para aquela família, e a gente se indignar, e a gente começar a orar a Deus, e pedir, interceder, como eu tenho visto aqui, que a gente tem feito nas quartas-feiras. Isso é importante. Isso é muito importante, a gente não pode perder isso. Isso é muito importante. E a gente precisa exercitar isso, está dentro do nosso coração. E Neemias, aqui no texto, diz que ele se entristeceu ao ponto que o rei perguntou para ele, ué, o que é que você está triste? Se você não está doente, só pode ser coisa do coração. Só pode ser coisa do coração. Se você está triste hoje por uma situação dessa, por isso, veja o que acontece com Neemias. Primeiro, ele ficou indignado. Mas aí ele se mostrou triste diante do rei. E o rei perguntou para ele, por que você está triste? O que ele fez? Ele orou. Neemias orou, pedindo graça a Deus. E aí ele falou para o rei outra coisa que eu queria destacar. A disposição para fazer. A disposição para realizar. Ele disse assim para o rei, olha, se eu achei graça diante de ti, eu peço que você me envie até Jerusalém, que eu vá até lá. Às vezes, a gente vê uma situação, fica indignado, aquilo incomoda o coração, e a gente ora a Deus, mas muitas vezes a gente trava diante da situação e não faz nada. A Léo pediu aqui na hora da oração, ela pediu. O que você pediu, Léo? Ousadia. Ousadia. Às vezes falta ousadia para a gente. Ousadia de ir lá. Tem dia que não vê. Você se apresentar, aquela época, se apresentar triste diante do rei. O rei era considerado como alguém equivalente a um Deus. Você se apresentar triste, servir o rei triste, era perigoso você ser condenado à morte. Mas ele foi ousado. Ele foi ousado, pediu graça a Deus e falou com o rei. Pediu para o rei, olha, não deixe que eu vá edificar a cidade do sepulcro onde estão os meus pais. E ele falou, e às vezes a gente encontra situações que a gente olha e fala, puxa vida, como é que essa pessoa pode chegar nessa situação? Como é que essa família pode chegar nessa situação? Como é que essa pessoa aqui que eu conheço há tanto tempo, como é que essa pessoa está tão próxima de mim, uma pessoa que eu estou vendo todos os dias, como é que ela chegou nessa situação e você fica indignado? Eu vou orar por ela. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem orar por ela e vem interceder por ela. Glória a Deus. Mas às vezes é necessário que você vá um pouco mais longe, que você seja um pouco mais ousado. E que você vá até lá reedificar. Que você tenha que tomar algumas decisões na sua vida, mudar algumas coisas, algumas situações, sair da zona de conforto que Neemias se encontrava. Neemias se encontrava numa zona de conforto. Ele ia sair do palácio onde ele serviu o rei, onde estava tranquilo ali, para ir para um lugar onde ele ia ter dificuldades. Um lugar que estava destruído, que estava assolado. E ele ia ter que trabalhar. E às vezes a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Aquela zona onde a gente tem lá a nossa casa, os nossos afazeres, o nosso trabalho, a nossa família, o nosso lazer. A
A gente às vezes precisa sair dessa zona de conforto para poder ajudar alguém em alguma situação, em alguma coisa. Conforto. E Neemias saiu da zona de conforto. Ele pediu para o rei e o rei falou para ele que poderia ir. Ele saiu da zona de conforto, ele arriscou alguma coisa. Ele arriscou a sua vida. E às vezes a gente precisa arriscar a nossa vida. Aí a gente fala, puxa vida, eu vou passar por uma situação de violência, vou arriscar a minha vida? Não, às vezes a gente precisa arriscar a nossa vida confortável. Às vezes a gente precisa arriscar um pouco a nossa situação, que a gente considera que, não, eu preciso disso aqui para sobreviver, sem isso eu não sobrevivo. Às vezes a gente precisa arriscar, às vezes a gente precisa tomar algumas decisões para fazer o que Deus colocou no nosso coração. Porque, às vezes, para você fazer o que Deus colocou no seu coração, você vai ter que abandonar algumas coisas. Você vai ter que deixar algumas coisas, abrir mão de algumas coisas. E a gente tem cantado isso nos hinos. Né? Tem um hino até que diz, abro mão dos meus sonhos por ti, abro mão da minha vida por ti. E às vezes a gente precisa abrir mão disso. E quando diz abrir mão da minha vida, não é simplesmente da sua vida física, de morrer. Não, mas abrir mão da sua vida que você sonhou para você. Né? Quem daqui, como eu, não sonhou em se aposentar, ter sua casinha, aquela coisa toda, viver confortável, né? Então, todo mundo sonhou isso. Às vezes é necessário abrir mão disso, na obra de Deus. Né? Às vezes é necessário abrir mão disso. E você precisa estar preparado para isso. E Neemias abriu mão aqui da vida dele. Neemias abriu mão disso. Foi lá e disse, não, eu vou fazer. E foi fazer. E foi fazer. E Deus está falando no nosso coração hoje. Olha, está na hora de fazer. Está na hora de restaurar a situação. Talvez a situação você já vem vivendo, convivendo com ela há muito tempo. Há muito tempo. Mas está na hora de colocar a mão na massa. Está na hora de ir até lá. Está na hora de ir lá em Jerusalém, lá, colocar a mão na massa e retificar os frutos. Está na hora de fazer isso. Você precisa fazer isso. Deus poderia fazer uma outra situação para que Jerusalém fosse edificada, poderia. Mas Neemias foi até lá. E você pode ir até lá. Deus vai te dar condições de ir até lá, como Ele deu condições para Neemias. Ele vai te dar condições. E aí, o que acontece? Outra situação que eu queria destacar aqui, é a última, já estou acabando, é a capacidade de motivar as pessoas através do seu testemunho. Neemias, no finalzinho aqui do texto que eu li aqui ali no capítulo 2, no finalzinho, no versículo 17 e 18. Então ele disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois edifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, dispomos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Você tem que ser motivador. Deus tem feito milagres na sua vida. Deus tem te dado aquilo que você precisa. Deus tem suprido a sua vida. Deus tem derramado bem, tem derramado cura no meio da sua família. É tudo isso que você precisa para motivar as pessoas a conhecerem o Senhor, a participarem da obra de Deus, a reedificar os mundos da cidade. É isso que você precisa, através do seu testemunho, através daquilo que você sabe que Deus fez na sua vida, através daquilo que Deus tem feito na sua vida. O seu testemunho, com certeza, vai tocar o coração de alguém, vai fortalecer a fé de alguém, vai mostrar que é possível. Quantas vezes a gente vê aqui, a gente vê na internet, testemunhos de pessoas que foram, que arregaçaram as mangas, o que fizeram, e aquilo enche o nosso coração. A gente vê que nós somos capazes, e com Deus tudo é possível. Talvez uma situação que parece difícil, mas como é que eu vou fazer isso?
Você não precisa fazer sozinho. Você pode motivar pessoas a participar junto com você. Você pode ganhar pessoas através do seu testemunho, daquilo que Deus tem feito na sua vida. E através daquilo que Deus fez na vida de Neemias, ele com autoridade falou com os magistrados da cidade, e ele ganhou o povo, e a cidade começou a ser reedificada, os muros começaram a ser levantados. E é isso que Deus fala para a gente hoje, que se a gente buscar a Deus orando, e que se a gente colocar diante dele as situações que tem nos indignado, e se a gente se dispor a fazer, a ir lá e fazer, se a gente começar a motivar pessoas com o nosso testemunho, no que Deus tem feito na minha vida, na nossa vida, Ele vai honrar e nós vamos restaurar o que precisa ser restaurado. Você vai restaurar o que precisa ser restaurado na sua vida, na vida da sua família, na vida do seu vizinho, na vida do seu amigo de trabalho, na vida da sua igreja. Isso vai ser restaurado. Porque Deus quer restauração e todas as situações precisam ser restauradas. Você crê nisso? Amém? Amém? Vamos se pôr de pé, por favor. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Senhor Deus, sim, pela tua palavra, Senhor, glória a Deus, Senhor, o Senhor tem confirmado aquilo que estava incomodando, Senhor Deus, aquela situação que estava na nossa mente há muito tempo, há pouco tempo, Senhor Deus, o Senhor sabe como o Senhor falou a cada coração, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, que agora nos deu ousadia, Senhor, nos dê sabedoria para, Senhor Deus, edificarmos a tua cidade, para restaurarmos todas as situações, Deus maravilhoso. Senhor Deus, capacita-nos, Senhor, e esteja conosco na batalha. É o que nós te pedimos e já lhe agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém.